Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter uma videoaula do canal Viaja Nessa História com a professora Luísa Gandes, que sou eu. Curtam o canal, ajudem a professora, se inscrevam, né? Então a nossa aula é sobre Brasil República, os antecedentes e a República das Espadas, tá? Então o que a gente tem que saber? Na nossa aula presencial nós tivemos uma revisãozinha do que era o período republicano brasileiro. O período republicano brasileiro é o período em que o Brasil vai ser uma república, né? Já diz o próprio título. Né? Então, vai desde o golpe no imperador, em 1889, até hoje, tá? E os períodos republicanos, eles são divididos nessas partezinhas aqui, ó. Nós temos o golpe aqui em 1889, depois nós temos a República da Velha, que é dividida para nós em República das Espadas e República Oligárquica, eu dou aula assim, a Era Vargas, a República Populista, a ditadura militar e a nova república após a ditadura até hoje, tá? Bom, então, o que a gente tem que saber dessa revisão? Nós temos que lembrar que antes do golpe, né, tu tens que ter algum tipo de crise. É isso que a gente tem no nosso caderno das aulas presenciais. Nós tivemos uma crise no Império, né, no Império do Dom Pedro II, que os motivos da crise são esses aqui. Todos os grupos sociais, vocês podem ver aqui, ó, os militares, os religiosos, a parte de crise econômica e tanto proprietários de terra como pessoas abolicionistas estão contra o imperador, tá? O imperador, ele fez vários atos que vão gerar uma crise tão grande que se torna uma crise econômica e uma crise social. Aspectos da crise econômica: por causa da Guerra do Paraguai, o governo está sem dinheiro. Questão religiosa: o imperador não respeita o que o Papa pediu, né? A ordem papal de retirar os maçons do quadro da igreja. Então o padre ou o bispo, o cardeal, não poderia ser maçom também. Como o imperador era maçom e como no Brasil a igreja estava sob domínio, né, do imperador, o imperador não obedece ao Papa, e aí os religiosos dizem que o líder da igreja é o Papa e não o imperador. E aí tu tens uma questão religiosa aí. Os militares, eles lutaram na Guerra do Paraguai e agora eles são militares de carreira. E aí eles querem melhores condições de salário e melhores condições de trabalho, tá? E os abolicionistas, eles querem que as leis que são criadas para libertar quem é escravo, né, sejam leis que realmente sejam a favor do escravo. Porque nós temos a lei do ventre livre, onde as pessoas podem, a partir dessa lei, nascem livres, mas com a sua mãe escravizada. E aí a criança tem que pagar o tempo que ficou vivendo com a mãe, ou a criança é largada num orfanato. Nós temos a lei dos sexagenários: tu chega aos 60 anos e tu é liberto, mas um escravo com 60 anos, ele já tá doente, né? Ele tá sem forças para trabalhar, e aí ele vai ter que mendigar, porque quando ele fica velho, o senhor deveria cuidar dele, tu não tem esse cuidado do senhor, né? E a própria lei também abolicionista, a Lei Áurea, que vai fazer com que as pessoas possam... agora todos os escravos são livres, né? Mas te larga, tu é livre, tu tem que sair das terras do senhor sem emprego, sem lugar para poder plantar, sem nada, sem casa, sem nada. Então cria uma marginalização da população negra no país, tá? Só que junto com os abolicionistas não gostando da forma como o governo liberta os escravizados, nós temos também os donos de escravos não gostando do governo ter libertado os escravos. Então, todos os grupos sociais são contra o imperador. É por isso que se dá um golpe, tá? E aí surge então o que a gente chama de República das Espadas. Ela vai de 1889 até 1981, tá? O governo provisório, que é chamado dentro dessa República das Espadas, e o governo depois do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 1894. Cobro data? Não, é só para vocês se acharem, tá? A República das Espadas, então, ela vai ter esse nome porque dois marechais governaram ela, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, tá? Características
Características dessa república. Vai ter duas partes, então a República das Espadas é dividida em duas, governo provisório e governo constitucional. Vai ser criada a Constituição do país, né? Porque a Constituição são as regras do país e agora o país não é mais um império, então tem que ter uma nova Constituição. Vai ter uma crise econômica provocada pelo encilhamento, que a gente vai aprender o que é. E vão ter duas revoltas, a Revolução Federalista e as revoltas da Armada, tá? O governo provisório, então, quais são as características desse governo provisório, tá? Principalmente as medidas que ele vai fazer. Vai banir a família real. Nós não matamos o nosso imperador. Nós dissemos, olha, nós tomamos o poder e agora vocês vão sair do país. A família real foi para Paris, tá? A separação entre Estado e Igreja, que é o que os religiosos queriam, lembra? A formação da Assembleia Constituinte, uma assembleia, uma reunião para formar uma Constituição, que aí essa Assembleia Constituinte vai formar a Constituição. As políticas de desenvolvimento na indústria, então para o país deixar de ser agrário e se tornar uma indústria. E o encilhamento. O encilhamento é tu fazeres mais papel moeda do que tu tens ouro nos cofres. Tá? O dinheiro nosso ele não vale nada. A nota de 2 e a nota de 100 ela vale a mesma coisa, o valor da nota, né? É o desenho dela que diz que ela quantifica 100 e quantifica R$2, mas ela equivale ao que tem de dinheiro nos cofres do governo, tá? Então eu não posso imprimir dinheiro, um país está sem dinheiro, vamos imprimir dinheiro, porque se tu imprime o papel, quanto mais papel tu tiver, esse papel vai ter que estar referente ao teu dinheiro, né? Se eu tenho 10 de ouro, vamos supor, e eu faço 20 papéis, cada papel meu vai valer meio, né? Agora, se eu tenho 10 de ouro e eu faço 10 papéis, cada papel meu vale 1, não é? Eu tenho que sempre representar o que eu tenho em ouro, o que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho em ações, o que eu tenho de riqueza mesmo no país. Não posso só imprimir dinheiro, porque o papel do dinheiro não vale nada. O que eles fizeram? Isso, imprimiram dinheiro. Eles estavam sem dinheiro e imprimiram dinheiro, tá? E a Constituição de 1891 é o que o governo provisório vai fazer, tá? O que diz nessa Constituição? Essa Constituição, então, passa a nossa forma de governo de províncias, né, para uma república. Então, de império para república. O presidencialismo é que vai ser feito, ou seja, o chefe do governo não é mais o imperador, e sim o presidente. Tu tens que colocar isso numa Constituição. Vai acabar com o poder moderador, que era um imperador acima de tudo. E agora os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, vão ser iguais, que é o que nós temos hoje também. E vai criar o federalismo. Então nós vamos deixar de ser províncias, era a província do Rio Grande do Sul, província de São Paulo, e vamos passar a ser estados. Vocês sabem que o que está acontecendo agora com a pandemia, que o estado do Rio Grande do Sul tem uma lei diferente do estado de Santa Catarina, que tem uma lei diferente do estado de São Paulo, que tem uma lei diferente. Isso só pode acontecer por causa do federalismo. No federalismo, cada estado tem certa liberdade de fazer as suas leis, né? Bom, o governo, então, constitucional é depois que a Constituição é feita, daí governo constitucional, aquele que tem Constituição. Que características nós temos nesse governo? Tu tens uma instabilidade econômica e política vinda lá do encilhamento, lembra? Que vai criar uma crise de dinheiro. Por quê? Porque a tua moeda valendo pouco, né? Os produtos ficam muito caros. Porque se o produto vale, lá seriam 10 e agora a tua moeda vale meio, então tu tens que pagar muito para conseguir aquele 10, né? Tu vai ter que dar 20 da tua moeda para conseguir o valor do produto. Então quando a tua moeda tá muito baixa, é a inflação, a tua moeda não vale nada e o que vale é o valor do produto, né? O produto está muito caro. Vão prender opositores, então quem criticar o governo vai ser preso, tá? Vão fechar o Congresso é a Câmara dos Deputados e dos Senadores, então o Deodoro da Fonseca está sendo muito autoritário, ele é o presidente nessa época,
tá? Ele vai ser eleito e ele está sendo muito autoritário, e como ele está recebendo várias críticas por causa da política de imprimir dinheiro, que está criando uma crise econômica, fazendo com que exista uma inflação muito grande, o que está acontecendo? Os políticos estão criticando e ele pega e diz que então não vai ter mais a Câmara dos Deputados, ele fecha. Isso quer dizer que ele vai mandar sozinho no país. Aí existe uma pressão enorme porque ele fechou o Congresso e nós vamos ter pressão para novas eleições. Vão exigir que ele renuncie, tá? O governo constitucional ele vai aguentar essa pressão de renunciar, né, de exigirem a renúncia do Deodoro por ele ser autoritário demais, e vai acontecer o quê? Vai acontecer que o Deodoro sai e fica no lugar dele o Floriano Peixoto, que era o vice-presidente, tá? O Floriano Peixoto então vai assumir porque o Deodoro corre o risco de ter uma revolta no país contra ele, né? Bom, então nós vamos ver. Desculpa que pulou demais. Vou voltar. Não sei por que não quer voltar. Vou voltar assim, ó. As revoltas então que vão ocorrer, tá? O motivo das revoltas é a crise do encilhamento. Então, tu tens uma crise de dinheiro que já vem desde lá do Império, né? Que vai piorar com tu imprimires moeda sem ter o dinheiro, vai causar uma inflação, os produtos vão ficar muito caros. Por que os produtos ficam caros? Porque a gente compra esses produtos de fora. Então o produto a gente tem que pagar ele em dólar. Aí quando ele vem, a nossa moeda não vale nada, que nem agora a nossa moeda não está valendo $1 dólar vale R$5. Então tu imagina, tu tem que comprar alguma coisa em dólar, tem que pagar 5 vezes mais o valor da coisa. Quando a coisa vem, ela vem cara. E aí a moeda não vale nada aqui no país, porque eles estão só imprimindo. E aí tu tens que gastar muito dinheiro para comprar uma coisa que antes era barata, né? É isso que causa tu imprimires dinheiro. E aí o que acontece? O autoritarismo do Deodoro da Fonseca de querer então acabar e perseguir os opositores e acabar com o Congresso faz com que a Marinha se revolte. E a primeira revolta da Armada, a Armada é a Marinha, tá? Vai ser contra o Deodoro da Fonseca e vai exigir que ele renuncie à presidência. Então, os marinheiros vão se revoltar porque o Deodoro da Fonseca decretou estado de sítio. O que é estado de sítio? Estado de sítio é quando eu digo que o Congresso vai fechar e só quem vai mandar sou eu, presidente, a partir de decretos. As minhas leis não vão ser votadas pelos senadores e pelos deputados. Então eu vou mandar o que eu quiser mandar, né? Ninguém vai votar se posso ou não mandar isso. Então a Marinha vai exigir, né, que o Deodoro se renuncie. Como ela exige isso? Os marinheiros pegam navios, apontam para o Rio de Janeiro, que é a capital do país nessa época, os canhões, e dizem que se o Deodoro não renunciar, eles vão bombardear a cidade. É assim que a Marinha aperta, né? Nós temos também a segunda revolta da Armada. Então, a segunda vez que a Marinha vai se revoltar. Quando ela consegue que o Deodoro renuncie, a Marinha quer o quê? Que existam novas eleições. Ela não quer que fique no poder o Floriano Peixoto, que era o vice. E aí o que acontece? Ela vai exigir novas eleições, só que dessa vez não vai conseguir. Mesmo ela ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, o Floriano Peixoto vai mandar parte do exército contra esses revoltosos da Marinha, né? E vai conseguir abafar a revolta. E aí o Floriano Peixoto vai ter o seu momento, né, de governo. Não vai ter novas eleições. Ele vai terminar o mandato, né, que é de 4 anos, e aí vai ter eleições depois do fim do mandato dele, tá? Nós temos ainda também, não tá mais passando, a Revolução Federalista. A Revolução Federalista, então, é a revolução que ocorre no Rio Grande do Sul, tá? Nessa época aqui.
E aqui no Rio Grande do Sul vai ter uma disputa entre maragatos e pica-paus, tá? Vai ter uma disputa, na realidade, entre grupos políticos daqui. Grupos que são a favor do federalismo, né, que o governo federal está mandando, e do autoritarismo que vai ter o Floriano Peixoto, é durante o governo do Floriano Peixoto, né? E grupos que são a favor de ter o parlamentarismo, que daria maior autonomia ao Estado, mesmo o Estado tendo certa autonomia com o federalismo, tá? Os maragatos, então, eles vão defender o parlamentarismo, então o Estado ser mais autônomo ainda, e vão defender a maior autonomia dos estados frente ao governo federal, tá? Os líderes dos maragatos vão ser o Gaspar Silveira Martins e o Gumercindo Saraiva, tá? Os pica-paus, eles vão defender a centralização do governo federal na figura do Floriano Peixoto, que vai ser o vice-presidente, né? O presidencialismo, que era o regime de governo que foi colocado na Constituição, né? E vão ser liderados pelo Júlio de Castilhos, que foi o governador que ganhou as eleições para ser governador do Rio Grande do Sul. Então, a partir de uma eleição para governador do Rio Grande do Sul, é que tu tem os grupos que eram contrários brigando, tá? E aí nós vamos ter a Revolução Federalista sendo uma das mais violentas que o Rio Grande do Sul viu, porque como os grupos não tinham dinheiro para manter prisioneiros, eles vão degolar os seus prisioneiros, né? Então tu não vai ter gente que vai ficar como prisioneiro, ou tu não vai ter tropas, né, que vão cuidar desses prisioneiros. Tu vai ter a população degolando a outra população que é opositora a ela, né? Uma guerra civil, que a gente chama, guerra dentro do país, um grupo social contra o outro grupo social, tá, pessoal? Aqui, ó, esse daqui é o canalzinho, então, que a gente vai ter as nossas aulas. Vai ser assim, eu sempre vou explicar, vocês vão pegar o link e aí vão poder assistir a aula e ter uma foto do conteúdo para vocês, tá? Gente, muito obrigada, espero que tenham gostado. Beijão!